Então, nós voltamos e nós estamos muito felizes aqui com esse casal abençoado, né? Já fica aí ligado com a gente, nós teremos aqui esse tempo de bate-papo edificante para a minha vida e para a sua vida, sobre família e esse tempo de pandemia. Então, eu já quero dizer a vocês, sejam muito bem-vindos a esse momento, né? Eu vou deixar vocês se apresentarem, pode ficar à vontade. Eu sou a Paula, sou casada com Vinícius, né? Somos casados há 10 anos. Temos 2 filhos. Vou deixar ele falar um pouquinho da nossa família, né? Eu sou o Vinícius, esposo da Paula. Como ela já falou aqui, nós temos 2 filhos, o Rafael e o Lucas. O Rafael ele tem 4 anos, o Lucas ele tem 1. Eu sou advogado e servidor público. Eu sou farmacêutica e trabalho no Hospital Municipal de Marabá. E também nós fazemos parte do um dos casais, né? Tem mais 2 casais, mais um casal fora nós, do ministro curso Bem Casado da Igreja Lagoinha Nova Marabá. Então, Paula e Vinícius, sejam muito bem-vindos, né? Já são muito bem-vindos. Estão aqui na igreja com a gente, ministrando o curso Bem Casados também, né? Se envolvendo com famílias, trabalhando com famílias também fora daqui, né? Então, esse tema é um tema muito pertinente para o tempo em que a gente está vivendo, né? A família. A palavra de Deus, eu sempre falo assim que a família não é uma instituição falida e nunca vai ser, né? Por que nunca vai ser uma instituição falida? Porque foi criada pelo nosso Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis 1:28 assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A família ela foi feita para multiplicar. E até para multiplicar tem que ter conversa, tem que ter relacionamento dentro de um casamento, né? Então, o que a gente observa durante todos esses anos e esse tempo, principalmente onde a gente está vivendo, é que em algum momento a família ela perdeu o foco, né? Só que assim, ela perdeu o foco porque chegou uma pandemia. Não é de hoje que o foco da família, a essência, se perdeu no caminho. E eu queria que a gente começasse falando disso. Por que se perdeu o foco? Por que mudou a prioridade dentro de casa, dentro da família? O que vocês poderiam compartilhar sobre esse assunto? Bem, eu vejo que assim, mudou muito a questão das prioridades, né? Também a questão dos papéis dentro do relacionamento. Eu vejo que antigamente, até os anos 60, 50, 60, 70, até essa época, né? O que era visto dentro de um casamento, dentro de uma família? O homem, ele trabalhava, ele trazia o sustento para o seu lar. A mulher, ela era responsável pelo o cuidado com os filhos e pelo cuidado com a casa. Então, essa responsabilidade ficava com a mulher e o homem ficava com a responsabilidade de trazer o provento para casa, de pagar a comida, né, de comprar a comida, o alimento, pagar o aluguel, pagar a prestação da casa, do carro, e a mulher ficava com o cuidado dos filhos e cuidado também da casa, da limpeza, da comida, e era esse o papel dentro do lar. E a partir do momento que houve uma crise econômica, financeira, a mulher foi obrigada a também entrar no mercado de trabalho. A partir do momento que a mulher entra no mercado de trabalho, ela começa a ser independente financeiramente do marido.
A partir do momento que ela deixa de ser financeiramente dependente do marido, ela passa a não aceitar certos tipos de situações que antigamente ela era obrigada a aceitar. Então, de respeito do marido, por exemplo, a questão de traição, questão de bebedeira, de não, violência doméstica, questões de... já não existia. Eu vejo que o relacionamento sem Deus, ele já não era, já tinha seus problemas, suas falhas, mas muito era suportado pela mulher porque ela era dependente do seu esposo. E por isso a gente não via divórcio antigamente. Hoje, a gente já vê muito divórcio. Por quê? Porque a mulher já não suporta alguns tipos algumas coisas que ela antigamente suportava. E assim, o que a gente, em cima daquilo que você falou, da crise que teve, da mudança que teve dentro de casa, porque assim, não deixou de ser uma mudança de uma circunstância que aconteceu, de uma crise. Então, aquela mulher que estava dentro de casa só para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, ela já não teria mais tanto aquele tempo, né? E aí que começou outra crise dentro de casa, né? Porque o homem, de uma certa maneira, ele estava acostumado de trabalhar, de sustentar a casa, e aquela mulher tinha um tempo, mas ela deixou de ter esse tempo. Por isso que o casamento é uma aliança. E aí houve também esse conflito, né? Que não quer dizer que não deixou de mexer no homem também. Por quê? Porque a mulher agora ela tem que entrar no mercado, ela tem que ajudar a sustentar a casa, e por que esse homem também não pode ajudar em alguma coisa dentro de casa? E aí a gente vê que se instalou várias coisas, né? E se ativou também o machismo do homem. Não, o homem não foi feito para fazer isso, né? A educação não é do homem, é a mulher que tem que educar os filhos. Então a gente vê que se instalou ali várias situações. E essas situações, elas só podem ser retomadas a partir do entendimento, né? Porque assim, se mudou um pouco a realidade da vida que se estava levando, não é isso? Porque a mulher já não tem aquele tempo, né? Ou seja, ela assim como ela tem que entender que ela precisa sair para ajudar o seu esposo precisa entender que ela já não está em casa 24 horas. Né? Então, a gente vê que ali já começa a se iniciar vários fatores. Né? E aí, como é que a gente pode retomar? Né? Se não for, o Vinícius falou bem, né? Já é difícil uma família sem Deus ficar estabelecida. Né? Porque a crise chega. Né? E ela começa a chegar no nível da comunicação. Né? Como é que pode se retomar, por exemplo, esse papel da família? Né? A partir do momento que a mulher tem que sair de casa. E agora, como é que vai ficar a criação dos filhos? Como é que vai ficar a casa? Como é que vai ficar o casamento? Eu vejo assim que para ter essa retomada é necessário reiniciar tudo. Porque, como meu esposo falou, houve, né? Nós temos acompanhado nos últimos anos mudanças, né? Houveram mudanças e hoje a família atual é bem diferente, os padrões bem diferente daquela família antiga, a tradicional, como muitos chamam, né? Tradicional. Porque com todas essas mudanças veio essa mudança econômica, trabalho, né, social, cultural, todas essas mudanças do mundo paralelo refletiram para dentro do lar. E a mulher, ela teve essa obrigação, vamos dizer assim, devido a essas mudanças, se atualizar também e entrar no mercado de trabalho para estar, não só para estar ajudando o seu esposo, mas também como algo pessoal, porque antes a mulher ela era criada, né, com aquela projeção desde criança, não, você vai ser preparada para ser dona de casa. Hoje não. Houve essa mudança, né?
teve agora essa realização pessoal também da mulher querer profissionalmente estar buscando, né, algo pessoal mesmo para você, valorização pessoal, algo seu. E eu vejo assim... Até na criação, né? Até na se criação. educa a criança assim, olha, você vai estudar, depois você vai entrar na faculdade, e depois você vai trabalhar para você ter seu dinheiro, para você se sustentar, para você ser independente. Já se começa lá da criação, já colocando isso, né? É verdade. É importante também dizer que as mulheres hoje, nas faculdades, no ensino superior, elas são a maioria. Elas são, em número, elas são maiores do que a quantidade de homens no ensino superior. Então, as mulheres elas estão atingindo patamares cada vez mais altos, cada vez maiores, e estão tomando conta do mercado de trabalho. E isso traz consequências também na família. A sociedade era acostumada de uma certa forma, e hoje há uma mudança tremenda, uma mudança totalmente assim, da água para o vinho. Então, houve esse embate dentro do lar. O marido era acostumado com o quê? A mulher cuida dos filhos, a mulher cuida da casa. Hoje já não tem mais a mulher em casa, então quem é que vai cuidar dos filhos e quem é que vai cuidar das casas? E começa a delegação. Vamos colocar então uma empregada, vamos contratar uma pessoa para ficar em casa, vamos colocar os filhos no colégio e à tarde, ou então num colégio contínuo, né, de manhã e de tarde, para eles estudarem o dia inteiro. Então, isso daí foi trazendo implicações dentro de um relacionamento, dentro do lar, dentro das famílias. Eu vejo também, como eu estava falando, sobre a situação da mulher, esse crescimento, essa valorização, como você citou, né, que cresce já a mãe ou a pessoa instruindo, você vai estudar para você ser independente. Eu cresci ouvindo isso. E eu vejo assim, que há uma falha, porque assim, teve essa situação comigo e minha mãe me preparou para eu estudar, me formar, mas ela não me preparou para eu ser uma dona de casa. E no início no início do nosso casamento, eu sofri muito, porque eu não era preparada para ser uma dona de casa. E mesmo eu trabalhando fora, de acordo com a palavra de Deus, é algo que eu vejo, é importante a mulher, ela exercer o seu papel. E para exercer seu papel dentro do lar, ela precisa saber dessas coisas. E eu fui confrontada, né? Quando eu me deparei casada e não sabia fazer o básico, né? E eu falei, Senhor, a minha mãe me preparou, né? Sempre me instruiu para eu trabalhar e tudo, ser independente, mas para ver como houve essa mudança, né, no mundo. Assim, antes a mãe preparava você vai preparar a comida dessa forma, você vai fazer assim porque o seu marido gosta. E hoje a maioria das mães elas preparam profissionalmente, mas para ser a do lar. E houve esse confronto comigo e eu fui buscar isso, já casada, né? Para a honra e glória do Senhor, o Senhor foi me capacitando, me preparando, e eu fui aprendendo, porque eu vejo essa importância. Você pode sim, como eu trabalho fora um período, mas eu acho importante também eu fazer o meu papel dentro da minha casa, no meu lar, né? Mesmo que tenha alguém que me auxilie, como lá em Provérbios 31, né? Se for observar, a mulher virtuosa, ela tinha as servas, né? Que auxiliava. Então, você pode ter alguém para estar te auxiliando, porque você não tem como também dar conta de tudo. Trabalhar fora, cuidar de casa, fazer comida, cuidar dos filhos. É difícil você conseguir fazer isso tudo. Mas o seu papel, você pode ter alguém para te auxiliar, mas você precisa administrar. Então,
tem alguém me ajudando em casa, com meus filhos, ajudando no lar, mas você tem que estar ali à frente, administrando. Né? Você não pode deixar o seu lar, a sua casa na mão e não, virar as costas e aquela pessoa, a funcionária, que vai escolher tudo e administrar tudo. O seu papel é administrar e escolher tudo ali, eu vejo dessa forma, né? Porque assim, a autoridade não sai da nossa mão, né? Aí você tem uma pessoa para te ajudar, mas a autoridade é sua ali. Você tem que saber o que está acontecendo, de que maneira está sendo feita. E é interessante quando você fala assim, que a sua mãe não te preparou. Olha só, o Vinícius falou de uma crise que houve e que gerou disfunção. E olha só como essa disfunção vem passando de geração para geração. Alcançou talvez a geração da sua mãe, que teve alguma crise, e por isso ninguém ensina alguma coisa para outra pessoa sem um motivo. Tinha um motivo, de repente algum sofrimento, alguma coisa que ela passou no casamento, na vida dela, e colocou isso na cabeça. A minha filha precisa ter o seu dinheiro. Porque é assim, né? Pai e mãe, eles não desejam o nosso mal. Mas as vivências, até ruins que eles tiveram, eles não desejam que os filhos tenham. Então, às vezes é uma maneira de prevenir, mas aí vai passando de geração a geração uma disfunção. É igual a história da filha que casou e corta a carne. Por que você corta a carne assim? Não sei, eu só sei que a minha mãe me ensinou. Né? Aí vai perguntar para a mãe, mas mãe, por que a senhora me ensinou a cortar a carne assim? Eu não sei, eu só sei que a tua avó me ensinou. Né? Então, isso vai sendo gerado. Por que você tem que crescer, fazer uma faculdade, se formar e ser independente, filho? Eu não sei, eu só sei que a vida toda minha mãe falou isso. Então, vai passando essa disfunção. Né? A importância de parar e tentar entender. Né? Assim, porque o ser humano ele tem um problema muito sério. Jogar para o outro. Eu acredito assim que se qualquer área da nossa vida, se a gente entrar parando primeiro para entender qual é a minha função, qual o meu papel nisso que eu estou entrando. Né? Seja como profissional, seja como esposo, como esposa, seja como filho. Né? Então, isso que a gente falou entra nesse assunto que a gente vai falar agora também, sobre essa situação de ter pessoas para ajudar, dessa crise que teve, colocar a criança aí no período integral, porque eu preciso ter tempo, então a criança também, às vezes é uma necessidade, porque a mãe e o pai precisam trabalhar, a gente sabe que cada realidade é uma realidade, nós não estamos aqui para julgar, né? A gente sabe que existem realidades, ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje, que as coisas estão todas caras e que a gente quer sim dar uma educação e a melhor para os nossos filhos, mas aí se coloca no colégio integral e vai ali transferindo várias coisas que competem ao pai e à mãe. Né? Se transferiu a educação, se transferiu a disciplina, porque o problema muitas vezes não é levar para a escola. O filho ele não tem disciplina em casa, mas a escola tem que ensinar que ele tem que ter disciplina, mas ele não tem disciplina em casa. Né? Porque, assim, o fato da nossa rotina, de ter que existir uma rotina de trabalho, uma rotina de afazeres, não tira da gente a nossa responsabilidade. Né? Eu sempre falo assim, nós não podemos falar assim para o Senhor que nós não temos tempo, porque Deus é dono do tempo. E Ele não iria colocar nas nossas mãos uma família ou filhos, né, para a gente ser mordomo nessa vida, se não fosse para a gente ter responsabilidades. Né? E aí a gente vê muitas vezes pais, mães, eu não sei o que eu faço com esse menino. Aí tem aquela história, né, da palavra de Deus que diz assim, que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, primeiro é o coração dos pais. Né? O que a gente pode estar falando sobre isso? Porque assim como o pai transferiu a responsabilidade lá para a escola, muitas vezes também transfere a responsabilidade da maturidade, do saber para a criança. Né? E isso é muito sério. Bem, no momento em que pai e mãe já não têm mais tempo em casa, que já estão trabalhando, né, e os filhos ficam em tempo integral ou no colégio ou com outras pessoas,
acaba transferindo essa responsabilidade. E por transferir essa responsabilidade, às vezes perdem a autoridade, às vezes perdem um tato com o filho, às vezes só se veem à noite, no momento que vão dormir, às vezes nem isso, às vezes os filhos já estão dormindo quando os pais chegam. E isso daí vai acabando com qualquer relacionamento dentro da casa, dentro do lar. Vai minando o relacionamento. E Deus fala que nós devemos, tanto o pai como a mãe, educar nossos filhos, né? Ensinar o caminho, e isso não está sendo feito. Se a gente ensina o caminho para a criança desde quando ela é pequena, ela não se desvia desse caminho. E a partir do momento que os pais eles não estão ensinando tanto a palavra de Deus, como também assim o convívio do dia a dia, as coisas, a experiência, né, as trocas de experiência, a questão também da maturidade, né, de como ele tem que agir, como ele tem que ser, o garoto tem que ser um homem honrado, um homem trabalhador, a mulher também. Como os pais eles não estão mais ensinando e se comunicando com os filhos, e isso daí vai se perdendo e as crianças acabam aprendendo coisas que não deveriam aprender, se perdendo e muitas vezes não dão a importância que os pais deveriam ter. E assim, se perde o relacionamento, o olhar nos olhos, o sentar na mesa. E acontece exatamente isso que o Vinícius falou. E o que a gente vê? Começa a ter corações endurecidos, né? O pai ele tem que presidir a criança, ele tem que estar à frente ali no ensino, né? Porque às vezes a criança ela fica tão fora de casa que às vezes ela respeita mais a professora do que a mãe e o pai. Não é assim? Conversa mais com a psicóloga do que com o pai e com a mãe. Por quê? Porque quanto mais distância, menos relacionamento. Concorda, Paula? Concordo. O ponto-chave que eu vejo de tudo isso é a questão da comunicação, né? Então, se teve essa transferência, tanto para escolas, para psicólogo, então, causa esse distanciamento, não tem esse convívio, não há comunicação entre os pais e os filhos, perde todo esse contato. Então, o olhar, como é que a mãe, o pai ali vai olhar, né? Como fala, né? Os pais eles têm que observar cada detalhe. Então, mesmo que os filhos eles tenham um tempo que é necessário, né? É necessário esse tempo, mas os pais eles têm que estar em constante observância com os filhos, ao chegar, perguntar: meu filho, como foi seu dia? Ter essa participação. Os momentos, né? Ali na mesa, refeições, priorizar. Eu vejo muito a questão de prioridades. Como você falou, que o mundo, né, nós não estamos aqui para julgar, cada pessoa tem a sua rotina, mas eu vejo assim que existem prioridades que nós precisamos renunciar muitas coisas para fazer parte disso. Eu sou assim exemplo disso, né? Eu trabalho no hospital que lá funciona 24 horas. E lá no meu local de trabalho, eu tenho possibilidade de trabalhar noturno, plantões, né? Cada um tem a sua vida, mas eu tento priorizar, cumprir a minha carga horária e ter esses outros momentos com a minha família. Porque eu vejo que é necessário. Tem coisas que não tem como você transferir para outras pessoas, porque aquela cuidadora, a babá, não vai ter aquele olhar como a mãe com o filho. A professora, ela está ali para educar, mas tem muitas coisas ali que não é responsabilidade da professora, é da mãe chegar, né, ter aquele olhar diferenciado para o filho.
né? Então, eu vejo muito isso, essa questão de você priorizar também. Na verdade, eu vejo que a educação tem que partir dos pais. A professora é um ensino daquela matéria, português, matemática, né? Então, a educação ela não pode ser transferida para a escola, tem que ser em casa, tem que ser os pais. Eles que são responsáveis pela educação dos filhos. O colégio, aí transferem essa responsabilidade para o colégio, mas o colégio, a responsabilidade do colégio é do ensino, para que eles aprendam aquela determinada matéria, para eles escolherem uma profissão e, no futuro, naquela profissão, eles poderem andar com as suas próprias pernas, né? Isso mesmo. Nós vamos dar um intervalo rapidinho. Eu quero convidar você a continuar aí com a gente. Nós voltamos já e esse bate-papo vai continuar.